I want to welcome everybody back Quero dar as boas-vindas a todo mundo de volta. to our second and last presentation. A nossa segunda e última apresentação aqui no Tahiti. In a wonderful time, Tem sido um tempo maravilhoso, at least for me. pelo menos para mim. Let's open with a word of prayer. E vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te that agradecemos we can have a relationship with you que podemos ter um relacionamento contigo, where we do not feel judged or condemned. onde não nos sentimos julgados ou condenados. My hope E a minha would be my esperança, dream o meu sonho, that the relationships we have with one another que os relacionamentos que temos uns com os outros would mirror or reflect that relationship. espelhem ou reflitam esse That we would be able relacionamento, to trust one another, que sejamos capazes de confiar uns nos outros, that we would feel free and uncondemned. que possamos nos sentir livres e sem condenação, sem culpa. May each of us strive to have that experience. Que cada de nós se esforce para ter essa May each experiência of us strive to give that experience to one another. e que cada uma de nós se esforce para proporcionar essa experiência In Jesus' uns name. aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Often what happens in a study O que muitas vezes acontece num estudo I ask a question, é que faço uma pergunta people will give me their answer, e as pessoas me dão as suas respostas and there seems often to be an expectation e muitas vezes parece ter uma expectativa that I will be like a referee or like a judge. que eu seja como Sometimes I use the term gatekeeper um árbitro ou um juiz to define what's ou right and um what's wrong. guardão para definir o que é certo e And o que é often when I errado. don't do that, E muitas vezes quando eu não faço isso, people think either I don't have an opinion as pessoas ou pensam que não tenho opinião or I agree with the comment that's been made. ou que eu concordo com o comentário que foi feito. So I hope we understand why I would not give my own personal views. E espero que Why I entendam won't give my personal view porque eu não dou a minha opinião pessoal when someone gives their views, quando alguém dá a sua because opinião sometimes particular. it can make people feel uncomfortable. Porque isso pode deixar a pessoa desconfortável. I want to clarify 2 points. Então quero esclarecer 2 pontos. In our last study, No nosso estudo passado, so when Michelle said that the sin quando Michel disse que o pecado was patriarchy, era George, patriarcado, George, sorry, yes, George. Foi o it was George. patriarchy. I'm not saying that was wrong. quando ele disse que o pecado era patriarcado, eu The não only reason digo I que isso hesitated foi errado. A razão pela is because qual I eu wanted us to see hesitei foi porque eu queria que nós víssemos is a methodological, right, an approach of methodology, let me put it that way, eu queria que nós víssemos uma abordagem metodológica rather than giving the answer. ao em vez de dar I'm not uma saying resposta. The issue isn't patriarchy, but it's not that straightforward. Então não estou dizendo que a questão não seja o patriarcado, mas não é tão simples assim.
Isso eu And quero then, dizer. because I'm sure I'm going to get questions on this if I don't comment, E depois, eu sei que vão me fazer perguntas se eu não comentar sobre isso. and I'm not saying I'm correct. E não digo que eu estou correto. Daniel 11 verse 45, Daniel 11, 45. the subject of that verse has been of interest to the movement for a long time. O assunto desse versículo tem sido de interesse para o movimento há muito tempo. I don't know where, I'll just say, I don't know where we ended. Eu não sei por onde paramos. Nós. We, meaning myself and Elder Jeff, Quando digo nós, me refiro a eu e o ancião Jeff, because this verse hasn't been discussed for many years. porque esse versículo não tem sido discutido há muitos anos. But when it was discussed, Mas quando foi discutido, I and Elder Jeff had different views of this verse. eu e a ancião Jeff tínhamos visões diferentes sobre esse versículo. I'm not saying my view is correct. Não estou dizendo que a minha opinião tenha sido certa ou Before correta, people message me, mas antes que as pessoas comecem a me mandar mensagens, quero sugerir that my understanding of the glorious holy mountain que o meu entendimento acerca da is this movement. montanha sagrada, gloriosa, que simboliza esse movimento, Other people are free to hold different. não os Estados Unidos. E outras pessoas são livres para terem suas opiniões I left it diferentes. open because I don't like disagreeing with people. Eu deixei em aberto porque não gosto de discordar das Especially with pessoas. dynamics such as this, where I'm at the front and Especialmente numa dinâmica como essa, onde eu estou aqui na frente e vocês são como alunos e alunos. so. They weren't the only two things in the last study, but they're two that came to mind that I wanted to give my thoughts on. Não eram as únicas coisas que surgiram no último estudo, mas essas duas vieram à minha mente e queria dar a minha opinião sobre isso. I have a question Eu tenho uma pergunta which I want to read out. e recebi uma pergunta que quero ler para vocês. I'll read the whole question. Eu vou ler a pergunta na íntegra. So this was from last week. Então isso se refere à semana passada. The question was from last week, A pergunta é da semana passada. and it refers to a study that I did in France. E at ela the se beginning of the refere month. a um estudo que eu fiz na França no início do mês. So I was supposed to answer this last week. Então era para eu ter respondido isso na semana passada. That's why it says your last. Por isso você começa aqui dizendo seu último estudo. In your last presentation on the 1st of March, you clearly elaborated the rise of kingdoms happening at the time of the end. Thus, the seventh kingdom, in parenthesis, dragon, began at 1989. In one of your past studies, for us to be at the Sunday law, all the three branches must be one. The emphasis that I made was on the executive branch. What does the winning of the executive branch look like? From the time of the end, the seventh kingdom era to date, from 1989 to now, we have had both Democrats and Republicans taking the reins of power. Are they both the dragon? Na sua apresentação passada, no 1º de maio, você elaborou claramente a ascensão de reinos, todos acontecendo no tempo do fim, logo sendo o sétimo reino, entre parênteses, o dragão, começou em 1989. Em um dos seus estudos passados, você explicou que para que nós nos encontremos no decreto dominical, todos os três ramos precisam se unir. A ênfase que eu fiz era no ramo executivo. O que significa ganhar, ou vencer
ramo executivo. Do tempo do fim, o sétimo reino até agora, 1989, temos tido ambos, democratas, republicanos, segurando as rédeas do poder. São ambos o dragão? So I'm just writing out the questions in a very simplified paraphrase fashion. Estou escrevendo as perguntas aqui de forma simplificada e parafraseada. Four parts. São 4 partes. So, on the 1st of March this year, Então, no dia 1º de março este ano, I did a study eu dei um estudo. and it generated this four-part question. E isso gerou essa pergunta em 4 partes. The rise of kingdoms at the time of the end, A ascensão de reinos no tempo do fim, the seventh kingdom, which the person says is the dragon, begins at 1989. o sétimo reino, que a pessoa diz ser o dragão, começa em 1989. 3 branches need to be one for a Sunday law. 3 ramos precisam ser unidos para What does winning actually mean? compor o decreto dominical, o que significa ganhar, ou 1989 vencer. to now, De 1989 até agora, the history of the seventh kingdom, a história do sétimo reino, we have Democrats and Republicans holding power. temos democratas e republicanos estando no poder. Does anybody remember how many Democratic administrations there have been? Alguém lembra de quantos governos democratas houve? You know the number? 4? 4? So Francine says 4. Francine disse Jermaine 4. says number Ximene diz 3. 3. Are they 3? Somente 3. Name the 3. Pode. Okay, so let's name Listar. how many altogether. Então vamos listar. How many actual? 5? 5, Five então. with Republican and Democrat. There's 5 Democratic administrations 5 administrações ou governos democratas. and how many Republican ones? E quantos republicanos? Five, if we So- count this one. Are we all happy that it's 5 each? 5 se a gente contar essa. Então, todo mundo feliz se a gente dizer que são 5 cada? No? Okay, so we'll just quickly do that. Não? Number 1, Jermaine can Oh. just throw them out. Okay. Pode Bush falar. Senior, Bush Senior, Bush, Bush, pai. and after Bush again, I think. Bill No. Clinton, yeah, Bill Clinton Bill Clinton. Clinton, twice. 2 vezes. Clinton, And after Bush Junior, Bush, Depois Bush Two times. filho, Bush, 2 vezes. Obama 2 times.
Obama, duas Obama. vezes. Obama, Trump, one time. Trump, uma vez. Biden, one Biden, time. And uma Trump. vez. E Trump. Biden and Trump. Biden 1, e 2, Trump. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10? 10, tudo bem? 5 each. Então 4 cada. 5 cada, perdão. So, let's try to answer some of these questions. Então vamos tentar responder algumas dessas perguntas. I don't want to answer these fully because I want to let other people do that. Não quero dar a resposta completa, quero que outras pessoas possam fazer isso. I want to begin by quoting something. Quero começar citando algo. Seeing as the questioner spoke about dragon. A questão é que a pessoa falou aqui sobre o dragão. So in our previous study, Então, em nosso estudo anterior, we have what we tend to call the threefold union. temos o que nós costumamos chamar de união tríplice. The dragon, the beast, and the false prophet. O dragão, a besta e o falso profeta. The dragon is what? O dragão é o quê? Francine already told us. Francine já nos contou, já nos disse. So, Spiritisme. Espiritismo. okay. Spiritisme. Espiritismo. Donc, Well, I've got spiritisme. spiritualism or spiritism, depending on how you do that. Espiritualismo ou La espiritismo. bête. Catholicisme. Depende de como você faz. A besta, catolicismo. And Protestantism. E protestantismo. protestant. So, we can define the dragon in that term. Então podemos definir o dragão nesses termos. Spiritualism, Catholicism, Protestantism. Espiritualismo, catolicismo e protestantismo. Then we could go to Revelation 12 Logo poderíamos ir para Apocalipse 12 and then we could define the dragon this way. e poderíamos definir o dragão desta maneira. There was a great red dragon that fell from heaven. É um grande dragão vermelho, escarlata que caiu do céu. Com quantas cabeças? 7 heads. 7 cabeças. Who's this? Quem é Great red dragon having 7 heads. esse grande dragão vermelho que tem 7 cabeças? Rome? Who said Rome? Roma? Quem disse Roma? So Shemaine says this is Rome. Ximene diz que é Roma. So Rome has 7 heads. Então Roma tem 7 cabeças? Was that? I don't know. Não Oh, it's in sei. the verse. Let me take the verse. Take a look. Okay. Tá lá Let's no take a versículo. look. Go to Revelation 12. Go take a look. Então vamos If verificar em if Apocalipse Francine is 12. correct. Vamos ver se a Francine tem razão. Verse 2. Versículo There 2. appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having 7 heads and 7 crowns. E visto uma grande sinal no céu. That was Rome. Is not? I didn't say it's not. You said it's Rome. Ouais, oui, I yeah, just yes. asked if Rome 3. has E visto 7 heads. outro sinal no Is the céu, e verse eis que era says um grande dragão vermelho que Ro- tinha 7 verse- cabeças. You've got to translate a 10 little chifres. bit. Ah, pardon, oui, oui. Oui. Ah, sorry. Oui, donc, est-ce que le dragon a 7 têtes? Et j'ai répondu, précise il m'a dit que j'ai dit que c'est Rome, et j'ai dit, bah, si le verset dit qu'il a 7 têtes, il a 7 têtes. So obviously the trick in her response
Donc la réponse, voilà, piégeante. if the verse says so, Si le verset dit cela, Se o is that the versículo verse never said it diz, was Rome. mais le verset n'a a jamais questão é dit que que o c'était versículo Rome. não fala that que é up. Roma. Elle l'a Ela inventé. inventou The isso. seven heads, it actually says. Parce qu'il est dit les Aqui fala sept de têtes. 7 cabeças. The question remains. Yes, but the Então, great minha bon, pergunta continua sendo: Oh, but Ellen White says it's Rome. Ellen Yes. White diz que é Ellen Roma. White says, oh, he Isso, said. Ellen White diz. So I go to some random place. Então vou a Says alguma the dragon parte is, aleatória in a secondary sense, a symbol of pagan Rome. onde diz que o dragão é, num sentido secundário, a Roma pagã. Hope you want to translate that first. Talvez você deveria traduzir primeiro. Let's swap places. Kings and rulers also, Ellen White said. We'll do that Dragon one can in a be. second. Reis e governadores, Ellen White diz também. Oh, Reynolds wants to say something? Were you saying something there, Reynolds, or not? Você queria dizer algo, Reynold? Give me 1 second. Um segundo, por favor. Okay, so Revelation 12, we've got great controversy, 438, paragraph 2. Então, Apocalipse 12 e Grande Conflito 438, segundo parágrafo. Pagan Rome. Roma pagã. So, if Shemaine can read the last sentence there, last sentence. Se a Shimei puder ler a última frase. So won't do the English. So that confirms what Reynolds said in verse 9. Então isso confirma o que Reynolds diz sobre o versículo 9. Because we always remember it's pagan Rome, but it's not pagan Rome. A gente sempre tende a lembrar que é Roma pagã, mas não é Roma pagã. Satan. É Satanás. So we know it's not actually Satan. Sabemos que não é literalmente Satanás. It's Satan's agents upon the earth, São os agentes de Satanás na Terra, symbolized by a great red dragon that comes from heaven. simbolizados por um grande dragão vermelho que descende do céu. Tudo bem? So the dragon we've got is a threefold. We can do it in the threefold union. We can Então, do Revelation 12. o dragão que temos, ele pode ser visto como uma união tríplice, pode ser visto como Apocalipse 12. So I just want to find another passage. Só quero encontrar mais uma passagem. We'll do that in a second. Daqui a pouco já vamos fazer isso. Okay. I'll try and find the reference. Quero encontrar a referência. Okay, yeah. Great controversy. Grande conflito. So I'm going to call this Revelation 13. Vou chamar isso aqui de Apocalipse 13. And we've got great controversy, page 54. E logo temos grande conflito 54, Paragraph 2. segundo parágrafo. So I'll just read the one sentence and you can just paraphrase. Eu vou ler uma The sentença dragon e had parafrasear. given to the beast his power, his seat, and great authority. O dragão havia dado à besta
o seu trono, o seu poder So, e grande autoridade. you say something, Francine? Question or comment? Você queria dizer Ok. algo, Francine? Pergunta, comentário? All good? Okay, so I'm going to go to the beginning of the paragraph. Então eu vou ao começo do parágrafo. In the 6th century, the papacy had become firmly established. No século VI, o papado havia sido estabelecido firmemente. So that's 500 and something. Isto é no ano 500 e algo. So you remember 508, 538? Vocês lembram de 508, 538? We're in that era now. Estamos naquela época. Don't be deceived by the 6th century. Então não se deixem The distrair 500s. pelo século VI. Its seat of power was fixed in the imperial city, A sua sede de poder estava that's Rome, fixa na and the cidade Bishop imperial, of Rome Roma, was declared to be the head over the entire church. e o bispo de Roma foi declarado como cabeça da igreja inteira. Paganism had given place to the papacy. Paganismo deu lugar ao papado. Paganism to papacy. Então, paganismo para papado. Then it says, Logo diz, the dragon had given to the beast his power, his seat, and great authority. o dragão havia dado à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. So, I don't know if this works Não sei se when isso we look funciona. at pronouns. Quando nós queremos avaliar aqui, olhar para os In pronomes, English, it says no his inglês, power, his seat. aqui fala seu poder, seu trono. It doesn't say his authority. Não fala sua Legal. autoridade. Who is the his? Quem é seu? It says Quem se his refere ao power, seu? his seat. Who is the his? Seu trono e seu poder. Quem é seu? A quem se refere seu? Because the dragon gives to the beast his power, his seat. Porque o dragão dá à besta seu poder e seu trono. Satan, you said? Satan? Deu-lhe So it's pagan Rome. Roma pagã. Let's write this, so if we could stick to the sentence, Se a gente pudesse permanecer na sentença aqui, I'll give you two choices. vou te dar duas opções. Dragon Dragão or beast. ou besta. So we have dragon. Dragão, So it's the dragon's power, então é o poder do dragão dragon's seat. e o poder, o And- trono do dragão. I don't know if you're prepared to say the dragon's authority. E não sei se você está pronta para dizer também a autoridade do dragão. Okay? So that would explain why Ronald had said Satan, because Satan is the dragon. Isso explicaria porque Reynolds disse Satanás, porque And that's o dragão why, é Satanás. Francine would have said E por isso paganism or Francine pagan Rome, because teria we've dito just done that in number 2. paganismo, Roma pagã, que a gente mencionou no número 2. She didn't say papal, she said. Ela não disse papal, Yeah, Rome pagan. That's what I said. disse I said pagan Rome. pagã. I- Roma pagã, eu disse. I meant pagan Rome if I didn't Eu say that. quis That's dizer what I Roma didn't pagã. say. So, great controversy, 542, Então, um grande conflito 54, so 54. 54.2. What I want us to see here, O que eu quero que nós vejamos not about the aqui seat, the power and the seat. I'm okay with all of that. não é sobre o poder e o trono, tá tudo bem para mim, It's the sentence before. mas é a frase anterior. If we have two elements before,
Se temos dois elementos then antes, another sentence então outra that speaks about the same subject, frase que fala sobre o mesmo assunto, but different terms now, mas termos we diferentes, can compare them. nós agora podemos compare. comparar. Two sentences. Podemos comparar duas frases. So, the beast is what, according to these two sentences? A besta é o que, de acordo com essas frases, essas Reading it back. sentenças? Só voltar um pouco. Maybe you should read the two sentences again. If you read the two sentences again, because I don't have it in front of them. Então vamos repetir a leitura. No, not the first sentence, not the second one, the third one. So if I read it in English, the second sentence would say, its seat and power was fixed upon the imperial city, the Bishop of Rome was declared to be the head of the entire church, and the next sentence. O seu trono e seu poder eram fixados na cidade imperial, e logo essa frase, e o bispo de Roma foi declarado cabeça da igreja toda. That's it. Paganismo deu The beast is who? lugar ao papado. A besta é quem? Rapa, do you know? Good. Oh, the beast is who? A besta I é have the quem, beast então? here. Tell me who the beast is. Já tem a besta aqui. Quem é a besta? Catholicism. Try and read the sentence again. Use the words in the sentence. Use as palavras usadas nessa sentença. Read it. Paganism. Pode ler, por favor. Paganismo. That's it. So the beast is who? I'll Então draw a it here. besta é quem? So if you look on the board, Se você olhar no quadro, maybe that will help. isso Who's the talvez beast? ajude. Quem é a besta? Papacy. Papado And the dragon? e o dragão. And the dragon? E o dragão. Paganism. Paganismo. Paganismo. Is that okay, Alberic? That makes sense? Tá bom assim? Faz sentido? So all she's done is used paganism and papacy in one sentence. Tudo que ela fez foi usar paganismo e papado em uma só frase. Same story. Mesma história. Now she gives them different titles. E agora ela apenas dá The títulos titles she gives now are diferentes. taken from Revelation 12 Os títulos que ela usa agora são de Apocalipse 12 and Revelation 13. e Apocalipse 13. Revelation 12 and Revelation 13. Apocalipse 12 e 13. Everybody okay with that? Tá tudo bem This até aqui? dragon has how many heads? Esse dragão tem quantas cabeças? 7 heads. 7 cabeças. And the beast of Revelation 13 has how many heads? E a besta de Apocalipse 13 tem quantas cabeças? 7 heads. 7 cabeças. So, we've defined the dragon in different ways. Então definimos o dragão de formas diferentes. Spiritualism, Espiritualismo, or sometimes we call it atheism. ou às vezes chamamos isso de ateísmo. We've defined it as Satan, Temos definido como Satanás, which isn't helpful. que não nos ajuda, The pagan Rome. mas Roma pagã. And now we can define it E agora podemos defini-lo as como paganism. paganismo.
So now the dragon is paganism. Agora o dragão é paganismo. Yep, you can see that dragon is paganism. So we've got Mundo ver? different understandings of who this power is. Então temos uma compreensão diversa o que So seria I esse want to poder. ask a question now. Quero fazer uma pergunta agora. The dragon O dragão gives to the beast dá à besta everything. tudo. Can we say it that way? Podemos dizer dessa forma? Everything that I have Tudo que eu tenho, of any value, tudo que é de valor, I will give to you. vou dar a Like an ti. inheritance. É como uma herança. You're okay with that? Tá bem? Assim? Think of it that way? Podemos pensar dessa So, maneira. when you give an inheritance, Então, quando você passa uma do herança, that when you die, você faz isso quando você morre. or you're going to relinquish all of your power, Ou quando abdicate. você abre mão de So- todo o seu poder, quando você abdica. The dragon Certo. and the beast, Então, o dragão e a besta, are they the same thing? são eles a mesma coisa? Alberic? Alberic Said yes? disse que sim. Said yes? Você disse sim? Yes. They're the Sim. same thing. São a mesma coisa. The dragon and the beast are the same. O dragão e a besta são a mesma coisa. So therefore, in Revelation 13, Portanto, em Apocalipse 13, we could say that that beast, poderíamos dizer que The a dragon. besta é o dragão, even though it's the papacy. embora que seja o papado. We'll go to number 4. Vamos agora ao número 4. We'll go to the passage that Shemaine was taking us to. Vamos à passagem que a Shimen citou. So this is Review and Herald, Isso aqui é Review and Herald, August 29, 29 de agosto, 1893. 1893. Primeiro parágrafo. That's its original source. Essa é a fonte And- original. Most people understand it to be Testimonies to Ministers, page 38. E a maioria conhece como Testemunhos para Ministros, página 38. So this was a two-part, I think it's two-part, a two-part article that Ellen White wrote. Isso foi um artigo em duas partes que Ellen White Dealing escreveu, with the dragon, que trata ou lida but com the o title dragão. of the article is that Adventism is not Babylon. Mas o título do artigo é que Adventismo não é Babilônia. And that's what this movement teaches today. E é isso que esse movimento ensina It's in hoje, the vows that the Adventist Church que a Igreja Adventista... is the Adventist Church shipwreck. Será que a Igreja Adventista Say é yes, that means you believe that the son-in-law's already happened. naufragada? Se você diz sim, você acredita que o decreto If you don't dominical believe já the son-in-law's aconteceu? already happened, then it's not shipwrecked yet. Então, se você não acredita que o decreto dominical veio, então não Even if it's naufragou shipwrecked, ainda. Mas mesmo que tenha They're naufragado, not Babylon. continua não sendo what- Babilônia. Your baptismal teacher should be teaching you. É isso que seus professoras And for those online, batismais many deveriam people here are ensinar nodding their head in a agreement. vocês. So the paragraph is interesting. Esse parágrafo ali é We're interessante. going to not read the whole paragraph. Não vamos ler o parágrafo todo. Kings, rulers, governors, Reis, governadores e líderes, have placed legisladores, upon governadores, themselves the brand of Antichrist, têm colocado sobre si a marca do anticristo,
o So estigma in do English it says anticristo. brand, but in the French it says mark, and I like that, so I'm going to put mark. Então no inglês diz a So they've got the marca, mark of the Antichrist. é como a marca Okay? We do would say the anticristo. Antichrist is Satan. Diremos que anticristo é Satanás. And are represented as the dragon. E são representados pelo dragão. So kings, rulers, and governors are the dragon. Então, reis, legisladores e governadores são o dragão. And the dragon goes to make war with the saints. E o dragão sai a guerrear contra os commandments of santos, os que Who are good. guardam os mandamentos de Deus, que são So os there's bons. this dragon that goes to make war Então- with God's people who are good. Tem o dragão que sai a guerrear contra o povo de Deus, que é bom. And where do you see that? E onde você vê isso? Where do you see a dragon Onde você vê um dragão going to make war saindo a Against- guerrear people of God who are good? contra o povo de Deus, que é bom? 1260. 1260, Or chapter? livro, capítulo, Revelation, they said. Revelation? Apocalipse. We already gave the verse, the chapter. 17. 12, 17. 12. Good. 12, 17. Então, So a Apocalipse great 12. red dragon Grande dragão vermelho coming to a woman chegando até a mulher who's having a child, que está tendo um filho. comes to try to kill the child, Ele vem tentando matar a criança and then e logo with the people that come after the child, the remnant of the seed. com as pessoas que vêm depois da criança, o remanente da It's all the way back to Revelation 12 when she's quoting this. então voltamos a esse texto, não? Onde ela cita Apocalipse 12. Now you might think that by her defining the dragon, E você pode pensar que ela definindo o dragão kings, rulers, governors, como reis, legisladores e we call this governadores, civil. que isso podemos Authorities. chamar de autoridades civis. You think by her doing this, it would simplify things. E você pode pensar que ela fazendo isso simplifica as coisas, But it just causes more problems, mas isso causa ainda mais problemas, more confusion. mais confusão. Maybe I shouldn't say the word confusion. It Talvez. raises more questions. Talvez não deveria dizer confusão, mas levanta mais perguntas. Okay, so we have these various definitions of the dragon. Então temos essas várias definições de dragão. Earlier, Mais cedo, we spoke about nós the falamos book of sobre Isaiah, Isaías. and we said that E a nós power dissemos is going que to come against God's people, um poder virá contra o povo de Deus. I think it was Carmel that said it was the Assyrians. Foi Carmel que disse In que Jeremiah, it's the seriam same story. os assírios. Jeremias tem a mesma It's história, not Syria, it's Babylon. onde não é a Síria, mas Babilônia. Why is Babylon coming against God's people? Então, por que Babilônia vem contra o povo de Deus?
good. Babylon's coming to punish Bab- God's people Babilônia vem para punir o povo de Deus. in the words that we've just read from the Review and Herald. Nas palavras que acabamos de ler no Review and Herald, Who do not keep the commandments. contra aqueles que não guardam os mandamentos. In that passage it says, the dragon comes against those who keep the commandments, and in Jeremiah it's the dragon comes against, Babylon comes against those who do not keep the commandments. Então aqui na passagem diz, o dragão vem contra aqueles que guardam os mandamentos, e em Jeremias fala de Babilônia vindo contra aqueles que não guardam os mandamentos. Okay, so we're not in Jeremiah, we're in Isaiah. Não estamos em Jeremias, mas estamos em The Isaías. Assyrians now. Agora temos os assírios. And why the Assyrians coming against God's people? E por que os assírios estão vindo contra o povo de Deus? For the same reason as the Babylonians did. Pelas mesmas razões que os babilônios Coming vieram. against God's people who do not keep the commandments. Vindo contra o povo de Deus que não guarda Jeremiah os 23. mandamentos de Deus. Did you give the verse? Jeremias 23, qual versículo? Give a verse. Qual versículo? Jérémie 23, 23, 26, Jérémie 28, 28 ou 26. Jeremias 23, 23 a And 25. in Jeremiah 23 it speaks about those who forget God's name. Em Jeremias 23 fala sobre aqueles que se esquecem do nome de Deus. So, in Isaiah 27, Então, Isaías 27, go to verse 1. vamos ao versículo 1. We'd have to go to many chapters in the book of Isaiah to tell the whole story. Teríamos que ir a vários dos capítulos de Isaías para contar a história completa, But as in the book of Jeremiah, mas assim como no livro de Jeremias, it tells the story of before, conta-nos uma história de antes, the past, the present, and the future. o passado, o presente e o futuro. And we have to be careful about, in each chapter, that we place them in the right order. E nós precisamos ter cuidado de colocar os capítulos na sequência correta, Because it begins by saying, in that day. porque começa dizendo You naquele need to know dia. when that day is, past, Você present, or future. precisa saber a que se refere naquele dia, é passado, presente e futuro. So, the title of this chapter is called The Redemption of Israel. O título desse capítulo é a Redenção de Israel. In the context of Isaiah, No contexto de Isaías, Isaiah is in the present. Isaías está no We have presente, a past, present, and future. você tem um passado, um presente e um futuro. If the title of the chapter is called The Redemption of Israel, Se o título do capítulo é a Redenção de Israel, is that past, present, or future isso seria passado, presente ou futuro for Isaiah? para Isaías. Future. Futuro. In that day, Naquele the dia, future, no futuro, the Lord will be sore and great and strong. The Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan. naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente Even veloz. Leviathan, that crooked spirit. E Serpent. o Leviatã, a serpente tortuosa. And he shall slay the dragon that is in the sea. E matará o dragão que está no mar. So we're at number 5.
Estamos no número 5. Sometime in the future, Em algum momento no futuro, the Lord will redeem their people. o Senhor vai We redimir could just o say seu povo, restore. o restaurar. So when God restores their people, Quando o Senhor restaura o seu povo, one of the elements of that restoration will involve the following: um elemento dessa restauração incluirá o the seguinte: slaying or the death a matança ou a morte of the dragon do that is in the sea. dragão que está no So the mar. dragon is going to be killed. Então o dragão será morto. When you kill the dragon, God's people can be redeemed. E uma vez que o dragão é morto, That dragon o lives in the sea. povo de Deus pode ser redimido. E dragão We have a habita dragon. no mar. Então temos o And dragão. who is the dragon? E quem é esse dragão? According to the verse. De acordo com o versículo, Remember? The Bible is going to use a technique that it uses one word and then a different word to describe the same thing. então a Bíblia usa essa técnica, né, de descrever uma coisa e The logo Bible usa outra uses the palavra para technique of descrever a repeat. mesma coisa. Don't want to call it enlarge, but just we call it repeat. A Bíblia usa essa técnica de repetir. Não vou dizer Just like we did aumentar, here on this board work, mas apenas repetir. it describes the same thing in different language. Assim como aqui no quadro, né, é descrita a mesma coisa So, em linguagem in- diferente. Isaiah 27 verse 1, Então, em Isaías 27, dragon versículo 1, is called what? o dragão é chamado o quê? Leviathan. Leviatã. Can you see that? And E the serpent. a serpente. And who is that? E quem é? Who is Leviathan? Who is the serpent? Quem é Who's the Leviatã? dragon? Quem é a serpente? Quem é o dragão? Any thoughts? Let's use the technique, the beginning and the end. Vamos usar a técnica Verse o 1 começo e o fim. Versículo and 1 verse, e versículo. which verse number? Qual versículo? Number? $13? 13? 13. 13. Who's the dragon? Quem é o dragão? It's the same day. You can see the same day. A gente vê o mesmo dia. The first part of verse 1 and the first part of verse 13. It's the same day. A primeira parte do versículo 1 e do versículo 13 se trata do mesmo dia. Jean-Pierre? 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 It's not Satan also? Será In que não verse seria 13, também I can't see Satanás? Satan. 13 eu não vejo Satanás. Assyria? Assyria. Good. Assíria. Bem, You see Assyria? você vê a Síria In that day, naquele dia, when the dragon's going to be killed, quando o dragão é morto,
The great trumpet shall be blown, Uma grande trombeta será tocada, and everyone who was about to die todos que estavam prestes a morrer in the land of Assyria, na terra da they Assíria shall leave sairão and go back to Jerusalem. e voltarão a Jerusalém. So we've got various definitions of the dragon power. That's all I want to say. Tudo que eu quero dizer é que temos várias definições do poder The do dragon dragão. is Assyria. O dragão é a Síria It's also who else? e também é quem? Égypte. Egito. Okay. So I want to say Babylon. Eu quero dizer Babilônia. I Tá tudo understand why bem? you'd say Egypt Eu sei porque você diz Egito, because it says it right in the verse. porque é o que fala aqui no versículo. And in verse 1, when it says sea, E no versículo 1, quando fala mar, what do we normally understand the symbol of sea to be? o que costumamos entender pelo símbolo de mar? Anybody? People. Sea? People. People, les gens. Povos, So if I were to go to povos. Daniel 11, Se a gente voltar para Daniel 11, verse 45, versículo 45, because it mentions sea there, I think, does it? aí mencionado o mar. So in Daniel 11:45 it says, Porque em Daniel 11:45 diz: plant his tent armará suas between the tendas sea entre o mar and the mountain. e o And the mountain. monte. So the tent is between the sea and the mountain. Então a tenda é entre o mar e o monte, In between them. entre os dois. We'll just draw that. Então vamos desenhar isso. Daniel 11 verse 45. Daniel 11, versículo 45. Temos o mar Mountain. e And then there's monte. a tent here. E entre os dois tem Tent stands between the mountain and the sea. a tenda. And we're saying sea E nós dizemos que is people. o mar Lots of são people. povos, I wouldn't muitas say the pessoas. world. Eu diria o mundo. So in Isaiah 27, E em Isaías where does 27, this serpent live? onde habita a serpente? In the sea. In the sea. No mar. So I want to suggest what that means O que eu is quero that this sugerir serpent, que isso significa que essa serpente, dragon, esse is dragão, the master of the sea. é o mestre If you dos look at mares. Leviathan, Se você observa o Leviatã way back at the beginning books, nos livros iniciais, you'll see Leviathan describes a creature that is literally the ruler of the sea. você verá Leviatã sendo descrito como a criatura que realmente reina sobre os mares. So if we have sea, people, world, Então, se nós temos what symbol mar, do we normally use for the world? povos, mundo, qual o símbolo que costumamos Daniel usar 11 para verse 42. o mundo? Daniel 11, versículo Nancy? 42. Ah, tu réponds pas là. She doesn't answer your question. That's fine. She That's said in Genesis, God creates the Leviathan to Uh-huh. play with it. Yes.
Então, em Remember that Gênesis, Leviathan is a creature Deus that God creates. cria o Leviatã para brincar com ele. It's described as a very powerful animal. Sim, é uma criatura que é criada e é descrita como 11 um verse animal 22, someone already said, I heard. muito forte, muito poderoso. Egypt. Egito. So I want to suggest Eu Isaiah quero 27 sugerir verse 1, Isaías the dragon 27, in the 1. sea O dragão no mar is Assyria é a Síria ruling the world. reinando sobre o mundo. And when it says Egypt, E quando fala aqui de Egito, verse 13, that's the sea. esse Egito seria o mar. The Assyrians O mundo. controlling everything. São os assírios controlando And tudo. when the Assyrians are brought down, E quando os assírios são derrubados, all of their spheres of influence, if I can put it that way, todas as suas esferas de influência they lose their grip and all the people can go back home. perdem, They lose their power, control, and perdem everyone o can go seu back. controle, seu poder e todo mundo pode voltar para suas So casas. we've described the dragon in different ways. Ou seja, temos escrito o dragão de várias The formas. complexity or the difficulty is E a complexidade, a dificuldade é that when you go to a certain story, quando você vai a uma certa história, you have to be careful how you decode that information. você precisa ter cuidado como você decodifica essa So we'll informação. do a simple one. Vamos fazer algo We're at simples. number 3, Estamos aqui no número 3, Revelation 13 Apocalipse The beast. 13, a besta. has everything that the dragon had. Tem tudo que o dragão So we'll teve. say it's now like the dragon. Então podemos dizer que agora can é say como is o the dragão. dragon. Satanás é o dragão. We're okay with that. Tá bom? So if the beast Então se a besta is the dragon, é o dragão, this is a seven-headed beast. é uma besta de 7 cabeças, What does Revelation 13 teach us? o que então Apocalipse 13 nos ensina? There was the beast, came out of the sea. Havia uma besta que saiu do mar, Something happens to it. algo acontece com ela, Then another beast rises up out of the earth, e logo outra besta surge da terra, goes through some history. passa por certa Then what história, e logo acontece o quê? This beautiful beast that comes up out of the earth. Essa linda besta que surge da terra. Revelation 13:11. Apocalipse 13, versículo Speaks 11. like a dragon. Fala como dragão. So the beast is the dragon. Então a besta é o And then dragão. we see that the earth beast, Logo vemos que a let's call besta this da the terra, sea beast. vamos chamar essa aqui a besta do mar. We'll do it this way. This also then becomes a dragon. Esse também se torna dragão. I know it says speaks like a dragon. Sei que fala aqui que fala como dragão. I'm saying that means it is a dragon. Eu digo que isso significa que é o So dragão. this earth beast that comes a dragon, Essa besta da what do terra they do? que se torna o dragão faz o quê? Verse 12. Versículo 12. Exercises all the power of the first beast. Exerce todo o poder da primeira besta. And the first beast E a primeira besta did what? fez o quê? Exercised all the power of the dragon. Exercia todo o poder do dragão. So the dragon O dragão, então, does what?
faz o quê? What did we read in that passage? Que lemos naquela passagem? 3 things. 3 coisas. Remember? Você lembra? Power, Poder, seat, trono authority. e autoridade. He gave all of this to the beast. Deu tudo isso à besta. And then the beast, E logo a besta, as we read in verse 12, como lemos em versículo 12, everything that the beast had, tudo que a besta tinha, the second beast or the earth beast will exercise that same power. a segunda besta ou a besta da terra exercerá esse mesmo poder. And when it does that, E quando faz isso, it's also called a dragon. também é chamado de dragão. And then Logo, this second beast essa Earth segunda beast does all besta of these da things. terra que faz todas essas coisas, says everyone has to worship the beast. e diz que todos And then têm que it admirar deceives ou everybody. adorar essa Verse besta, 14, e logo ela it engana deceives todo people mundo. because Versículo it says you 14. have to make a copy of the beast. Engana todo mundo porque diz que tem Meaning it has the que same fazer power, uma seat and authority. cópia da besta. And who is Ehm, this? This earth beast that makes a copy of the beast. E quem é essa besta que faz Simple language, essa cópia da we besta? call this the USA. Em linguagem simples, chamamos isso de Estados And the Unidos da problem América. is, E o problema é, all the way back to, I think it's number 1, se a gente volta para o ponto 1, the false prophet of Protestantism, o falso you would profeta, call o apostate protestantismo, Protestantism, o protestantismo apóstata, you'd normally call that the USA. normalmente costumamos chamar isso de Estados In Unidos this da story América. is not the dragon. E nessa So you have história to be não careful é o how you dragão. use this term dragon. Então você precisa ter cuidado como você usa esse termo 'Cause it can dragão. refer to something different depending on the point or the story that you're telling. Porque pode se referir a algo diferente dependendo da história que você quer contar. Okay, so that's a point that we need to understand. Então isso é um ponto que nós precisamos The entender. second part of the first part A A segunda parte says we see the kingdoms rise at the time of the end. I Dessa agree with that. da pergunta A, não? A gente vê It says the o, seventh a kingdom, ascensão dos reinos no tempo do dragon, fim. E logo diz o sétimo reino, we've just shown that's em correct. parênteses dragão. Mostramos Begins in isso ser 1989. correto. Começa em 1989. So just want to clarify that. Então quero apenas esclarecer isso. So the seventh Então o sétimo, kingdom arises o at sétimo the time reino of the end surge no tempo do fim. and at 1989. E em 1989. So the question is, does A the pergunta seventh é: kingdom arise in 1989? será que o sétimo reino ascende As per what I em taught in France 1989? 2 weeks ago. Assim como eu teria ensinado na França 2 semanas atrás. I did this line, Eu fiz esta linha aqui, 1798, 1989, time of the end. 1798, 1979, Number tempo do fim, 5, número six, 5, 6, 6, 6, 7. 7. So
The way we build that E a forma como nós we construímos had isso 1798, foi aqui com 1989, 1798 e and we break the line, 1989. Eu quebro essa linha and then we bring this underneath. e logo colocamos isto aqui embaixo. So you can refer back to that study if you're not sure how to do that. Você pode voltar a assistir ao estudo se você não tem certeza como fizemos isso. So we could say born, Poderíamos dizer nascido e born, die. morto e o nasce e And morre. if we're going to continue this story, E se a gente continuar essa we have to get história, rid of this precisamos nos livrar disso, this die, esse morrer, because we have to get in this line. This number 6 carries on. porque esse número 6 continua. Um, so we'll do it this way. Então vamos fazer assim. The 6 carries on. O sexto continua. It'd be like doing this. 6. Seria como isso aqui. Aí 6. Cut 6. E se You bring você it underneath. corta o 6, coloca ele So embaixo. if it dies here, Se ele morrer aqui, we put born here, e podemos colocar and then we nascer have aqui, die here. e logo temos a morte aqui. We've not defined when it dies, E assim ainda não definimos and we didn't define Quando? when that was born. morre e tampouco definimos onde So, nasce. That's what that Quando story nasce. would indicate. É isso que essa história But I indicaria, want to remind us mas quero nos lembrar that you have seen studies like this. que você tem visto estudos como este aqui. Sunday law, Decreto dominical, and what way mark would this be? e isso aqui seria qual marco? Panium. Paneion. And you'll have seen this, E você deve ter visto isso aqui. and this one that's going up E esse aqui sobe, acende, is number 7, é o número 7. and the one that's going down is number 6. E o que desce, You've o seen que the same artwork with the King of the South. é o número 6. Ele habita na mesma ilustração We did- como this is how we used to do that. o So this indicates the Rei do 7th Sul. being born when? Aí, nesta ilustração, o sétimo nasce quando? At Panium. Em Which is Paneion, different to what we have here. que é diferente do que temos aqui. So then I did a study Logo, eu fiz um estudo weeks ago that says 1989. que disse 1979. We might do this. Aí faríamos isso aqui. And you can see that we've now got the same pattern, but we've extended it back. E vocês viriam que temos agora o mesmo padrão, só que Let's do it this way. puxamos ele para trás. Panium Vamos fazer da seguinte Story. forma. 1. Paneion é história número 1. 1989 would be what? 1989 seria o quê? Story A história 2. número 2. So, if 1989 is the time of the end, Então, se 1989 é tempo do fim, so what's this way, Mark? o que seria este marco aqui? Good. 1798. 1798, bem, tempo do fim. Story 3. História número So we'll get rid 3. of that and put it in the right order. 1, 2, 3. Eu vou tirar isso e colocar na And what sequência will this look certa. like? Isso seria como? Exactly the same thing. Exatamente da mesma forma.
You're okay with that? Tudo bem? So, depending upon the story that you're telling, Então, dependendo da história que você conta, depends upon the start point. depende do ponto de início. Now, these story 1, 2, and 3 are all the same story, As histórias 1, 2 e 3 são a mesma história, but they're talking about something that's slightly different Mas because the beginning falam- point is different. falam sobre coisas que são levemente diferentes, porque o ponto de início é diferente. There's a problem here Há um problema aqui, which is built into the story of Revelation 17. que está contido na história de Apocalipse Which is 17. a question that Nancy gave us last week. E essa é a pergunta que a Nancy fez semana passada. So I answered the question as it was given, Então but eu there's a complexity respondi in that a story. pergunta assim como foi feita, mas But há uma we've been aware of complexidade it na in the história. movement, this complexity, this problem, E nós temos estado cientes dessa complexidade no movimento. and when we were children, E quando nós éramos we described it crianças, in a childish way. descrevíamos isso de uma maneira When I infantil. was a child, I used to think like a child. Enquanto criança, pensava como But criança. now, we're being confronted to look at these things again Agora somos confrontados de olhar novamente essas coisas as adults como adultos, in a mature fashion, de uma maneira which means we É, have to be madura. careful of how we describe these different stories. significa que precisamos ter cuidado como descrevemos essas histórias diferentes. So what I want to say, O que eu quero dizer not that the questioner was wrong, não é que a pessoa que fez a but pergunta when I estava spoke in errada, France, mas quando eu falei na França, I'm speaking about story 2. eu estava falando sobre a história número If 2. I say it this way, E talvez vou falar assim. when Elder Tess did this history, Quando a anciã Tess fez essa história, she spoke about what story? ela falou sobre qual história? Yeah, we'll call it number 3. Sim, vamos chamar isso de número 3. But story 1 needs to be told and understood. Mas história número 1 também precisa ser contada e compreendida. And maybe Elder Terry will be the one to explain that. E talvez a anciã Terry será quem fará So we don't want isso. to do that. Eu certamente não quero fazer isso. So, that doesn't detract from the question. Isso não nos The Seventh Kingdom begins in 1989. deve tirar foco da atenção que o sétimo reino começa em We'll call this story 1989. number 2. Vamos chamar isso de história, Give it some história número 2. legitimacy. Isso nos dá legitimidade. Then he spoke about the 3 branches. Logo fala aqui dos três ramos. I spoke about that Eu falei sobre isso because there were people in the movement in the past porque no passado havia pessoas no movimento based upon a statement that Elder Tess had made, que, baseado numa declaração que a anciã based Tess upon a havia Spirit of feito, Prophecy quote baseado numa citação do Espírito de Profecia she had read, que ela havia citado, that made people think que fez com que as But when the pessoas Sunday law pensassem happened, que com a vinda do decreto the dominical, government that's in power que o governo que estaria no poder can be different to the people who have the majority in Congress and the Senate. poderia ser diferente das pessoas que têm a And I said, maioria no. no Congresso I e said the no driver Senado. for a Sunday law is going to be the executive branch. E eu disse not- não. I'll just call it the House. Quem vai impulsionar o decreto dominical será o ramo executivo e não a Casa de Representantes. And it would be very difficult to have a Sunday law without having authority over the House. E que seria muito difícil passar um decreto dominical sem ter a autoridade sobre a Casa de The key point Representantes. O
ponto-chave key é point was the executive branch needs to be controlled. que o ramo executivo precisaria estar sob controle. One needs to be Um. one. Precisa ser um só. And part C says, what is winning? What does winning look like? E a parte C pergunta com que se parece ganhar ou vencer. That to me means winning the election. Isso para mim é vencer as Whoever wins eleições. the election Quem seja quem ganha becomes as the eleições president, se torna presidente and it's the president that's going E- to drive the Sunday law. e será o presidente que vai impulsionar o And I decreto think the unical. only way they can do that is if they have control of the Congress and the Senate. E eu digo que a única maneira como podem fazer isso é tendo controle sobre o Congresso e Senado. From 1989, Parte time the D, end, a partir de 1989, tempo do fim, which is the history of the Seventh Kingdom, que é a história do Sétimo Reino, we have 5 democratic administrations and 5 Republican administrations. tivemos 5 governos democratas e 5 Is everybody the governos dragon power? republicanos. I São don't todos believe eles o I poder think do that dragão? the left and the right are not both the dragon power. Eu não creio que seja assim. Eu acho que a esquerda e a direita I não think they coexist, são o poder do dragão. and there's a Eles struggle between the two. coexistem e há uma luta entre os Who dois. can lead America? Quem consegue liderar The establishment, a América? O sistema estabelecido, the Democrats, a esquerda, os democratas, or this new right Com essa- Seventh Kingdom power? essa nova direita, o poder They do struggle sétimo back and reino. forth, Vai and eventually we get to where we are today. e vem, e eventualmente chegamos ao ponto que nós estamos hoje. And you have to be blind and deaf E você precisa ser cego Not see cego e that mudo the current administration para não enxergar que is different to all the administrations that came before it. o governo atual é diferente de todos os governos que já Its behavior houve is antes. completely different to anything that's existed before in the United States. O seu comportamento é completamente diferente daquilo que já existiu nos Estados Unidos. Whether you go back to 1989, Se você quer voltar para 1989, where I took us to, because that seemed significant to me, isso me pareceu significativo, or as in Acts 27, ou como em Atos go 27, back to 1798, para voltar para with 1798. that struggle. Você vê essa disputa, essa In luta. order to do a developed study on that subject, E para fazer estudo desenvolvido sobre esse assunto, Revelation 17 would need to be explained eu acho in que a more careful fashion than I have done. Apocalipse 17 precisaria ser explicado de uma forma mais cuidadosa do que eu fiz. So the simple point is Então, o ponto simples é that the Democrats and Republicans are not both the dragon. que democratas e republicanos não são ambos o dragão, Unless I'm shown differently, a menos que Could be wrong. me mostrem o contrário. Eu But posso for estar me, errado, mas para mim, the Democrats os democratas are being punished estão sendo punidos for their failure pelas suas falhas in taking care of the United States. em cuidar dos Estados Unidos. And the tool that's being used to do that, E a ferramenta que é usada para fazer isso, which we would call the Seventh Kingdom, que nós chamaríamos o sétimo reino, is the current administration that we have. é o governo atual que nós temos. So if you were to begin at Bush Senior, Então, se você começaria com Bush pai, who says we have a new world order,
que disse que que tínhamos uma Taken nova over ordem 30 mundial, years for that new world order to establish itself. que levou mais que 30 anos para que essa nova ordem mundial fosse estabelecida. So those 30 years have been the rise of the seventh kingdom. Então, esses 30 anos têm sido a ascensão desse sétimo Story reino. 2. História Story número 3 would 2. be the rise of the kingdom over the last 3 years. História 3 seria a ascensão do reino nos últimos 3 anos. The story of Panion. É a história de Paneion. And there's another story that was spoken about. E a outra história So I hope que that answers that mencionamos. question. Então, espero que isso I hope it responda clarifies a few points. a pergunta, clarifique, esclarece alguns Come to pontos our end. e chegamos ao nosso fim. Those online, I want to thank you for joining us As pessoas online, agradeço por terem se juntado, posthumously, because you aren't here in real life. assim de forma atrasada, né? Porque isso aqui não é Thank ao you vivo. for making me feel welcome. Obrigado por me fazer sentir à vontade aqui. I want to thank you for all the hard work that Eden do behind the scenes. Agradeço pelo trabalho árduo que a Eden faz nos bastidores. I look forward to coming hopefully next year, E espero poder voltar ano que vem. where the world will look very different than it does today. I'm sure. E onde o mundo será muito diferente do que ele é hoje, Let's pray. tenho certeza. Oremos. Holy God, I want to thank you Santo Deus, quero te agradecer for the privilege of friendship, pelo privilégio da of being amizade, part of a community, de fazer parte de uma comunidade, of being a part of this glorious holy mountain. de fazer parte desse monte glorioso e santo, Only looks like a small stone. que apenas se aparece como uma pequena pedra. As each of us bow before you, Enquanto cada de nós se curva diante de ti, thankful hearts com corações of being part of agradecidos your family, por fazermos parte da sua May família, feeling que esse sentimento that washes over us now que vem sobre nós agora have the power to erase any differences that we might have. tenha o poder de Any tirar ill ou thoughts or apagar ill as feelings diferenças that we que may have possamos towards one ter, another. pensamentos, sentimentos ruins que possamos ter uns para com os outros. As we gather closer together, E ao nos juntarmos, speak aproximarmos, and think and walk in unison, pensando e andando e trabalhando em please help acordo, us to accomplish this work. nos ajude a cumprir Thank com you esse for the privilege trabalho, of life. realizar esse trabalho. Agradeço pelo privilégio da vida, We pray for continued strength oramos por força contínua in the few remaining moments of Earth's history. nos poucos momentos restantes da história da Terra. In Jesus' name. Em nome de Jesus, Amen. amém.